Prepare-se para uma jornada fascinante pelos confins do universo. O telescópio espacial James Webb, JWST, lançado em dezembro de 2021, está revolucionando nossa compreensão do cosmos. Com sua tecnologia avançada de infravermelho e um espelho gigante de 6,5 metros, o Webb nos permite ver o universo como nunca antes, captando luz emitida há mais de 13 bilhões de anos. Em outras palavras, estamos observando os primeiros momentos após o Big Bang. Este conteúdo foi criado para apresentar, em uma linguagem acessível e instigante, algumas das descobertas mais impressionantes já feitas pela ciência moderna. Desde galáxias que desafiam as teorias atuais até possíveis sinais de fenômenos inexplicáveis, prepare-se para mergulhar em um universo de enigmas, beleza e conhecimento. Galáxias primitivas e o fim das certezas. Logo nos primeiros meses de operação, o Webb surpreendeu os astrônomos ao encontrar galáxias extremamente antigas, algumas com mais de 13 bilhões de anos de idade. Isso significa que elas se formaram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Mas aqui está o mais intrigante. Essas galáxias são grandes demais e organizadas demais para o tempo em que supostamente surgiram. Isso desafia a teoria clássica da evolução das galáxias, que previa um crescimento mais lento e caótico nos primeiros bilhões de anos. Alguns cientistas estão chamando esse achado de quebra das expectativas cosmológicas. Será que entendemos errado os processos de formação do universo? Estaríamos subestimando a rapidez com que as estruturas cósmicas podem se organizar? Filamentos cósmicos. Uma teia de galáxias. Outra descoberta impressionante é a confirmação de enormes filamentos de matéria conectando galáxias entre si, formando uma espécie de teia cósmica. Esses filamentos, previstos por simulações teóricas, agora são vistos com clareza graças ao James Webb. É como se o universo fosse estruturado como um cérebro gigante, com conexões, nós e vazios. Essa organização em larga escala levanta questões profundas sobre o papel da gravidade, da matéria escura e até de possíveis leis ocultas que regem a arquitetura do cosmos. Lentes gravitacionais e espelhos cósmicos. O James Webb também está utilizando um fenômeno chamado lente gravitacional para observar objetos ainda mais distantes. Grandes aglomerados de galáxias curvam o espaço-tempo ao seu redor, funcionando como uma lente que amplia a luz de objetos que estão por trás deles. Com isso, o Webb consegue ver galáxias que, de outra forma, seriam invisíveis. Algumas dessas galáxias mostram estruturas surpreendentes para sua idade e distância. Em certos casos, elas aparecem múltiplas vezes em diferentes pontos da imagem, como se o próprio universo estivesse espelhando a realidade. Sinais misteriosos. Pulsos, luzes e o inesperado. Além das estruturas visíveis, o telescópio também detectou sinais enigmáticos, pulsares, flashes rápidos de luz e até sinais que lembram emissões tecnológicas. Embora a ciência ainda trate tudo com muita cautela. Alguns desses pulsos são regulares, outros totalmente aleatórios. Há ainda espectros de luz que não se encaixam com nenhum padrão conhecido de estrela, buraco negro ou galáxia. Estariam esses sinais relacionados a novos tipos de matéria? Ou seriam indícios de fenômenos que a física atual ainda não consegue explicar? Matéria escura e energia escura. Os fantasmas do universo. Com o Webb, os cientistas esperavam também conseguir pistas sobre dois dos maiores mistérios do cosmos: matéria escura e energia escura. Essas substâncias invisíveis compõem cerca de 95% do universo, mas nunca foram diretamente detectadas. O telescópio está ajudando a mapear como a gravidade dessas entidades influencia as galáxias e suas trajetórias. E embora ainda não haja uma foto da matéria escura, os dados do Webb estão apertando o cerco sobre onde ela pode estar e do que pode ser feita. E se não estivermos sozinhos? Por fim, um dos aspectos mais empolgantes da missão do James Webb é sua capacidade de analisar atmosferas de exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar.
O telescópio já detectou vapor d'água, dióxido de carbono, metano e até sinais de moléculas complexas em mundos distantes. Algumas dessas combinações químicas são, na Terra, associadas à vida. Isso reacende uma pergunta que atravessa milênios. Estamos sozinhos no universo? O Webb pode não dar uma resposta definitiva agora, mas está colocando as peças do quebra-cabeça no lugar certo. Conclusão: o universo está apenas começando a falar. O telescópio espacial. James Webb está nos mostrando que o universo é mais complexo, mais organizado e, ao mesmo tempo, mais misterioso do que jamais imaginamos. Cada nova imagem, cada dado analisado, é uma janela aberta para o desconhecido. Estamos presenciando o nascimento de uma nova era da astronomia, e talvez até de uma nova forma de entender a existência. As fronteiras entre o conhecido e o impossível estão mais finas do que nunca. E o melhor de tudo? Essa jornada está apenas começando. Ao longo das últimas décadas, a pergunta sobre a existência de vida fora da Terra deixou o campo da pura especulação e entrou de vez no território da ciência observacional. Com o avanço das tecnologias de observação, especialmente com o lançamento de telescópios espaciais como o Kepler-TESS e agora o poderoso James Webb, o número de exoplanetas conhecidos, planetas localizados fora do nosso sistema solar, ultrapassa os 5.500. E cada novo planeta descoberto carrega consigo a mesma pergunta: poderia haver vida ali? A busca por vida em outros mundos é, antes de tudo, uma busca por condições que sustentem a vida como conhecemos. Isso significa água líquida, temperatura estável, uma atmosfera protetora e, se possível, uma fonte de energia como uma estrela próxima. A chamada zona habitável de uma estrela, a distância na qual um planeta pode manter água líquida em sua superfície, tornou-se o critério básico para determinar quais exoplanetas merecem uma atenção especial. O telescópio Kepler foi o primeiro grande responsável por nos mostrar que planetas potencialmente habitáveis são, na verdade, bastante comuns na Via Láctea. O Kepler identificou milhares de exoplanetas, muitos deles semelhantes à Terra em tamanho e localizados na zona habitável de suas estrelas. Com esses dados, os astrônomos passaram a estimar que só na nossa galáxia pode haver bilhões de mundos como o nosso. Mas encontrar um planeta na zona habitável não significa necessariamente que ele abrigue vida. É aqui que entra o telescópio James Webb, com sua capacidade de analisar atmosferas planetárias em detalhe. Por meio da espectroscopia, o Webb consegue detectar a composição química das atmosferas de exoplanetas distantes, observando como a luz das estrelas é filtrada quando passa por essas atmosferas. Essa técnica já está começando a trazer resultados promissores. Em 2023, por exemplo, o Webb analisou a atmosfera do exoplaneta K2-18b, localizado a cerca de 120 anos-luz da Terra. Para surpresa da comunidade científica, o telescópio encontrou traços de dióxido de carbono, metano e, possivelmente, uma molécula chamada dimetilsulfeto. Esta última na Terra é produzida quase exclusivamente por organismos vivos. Embora os dados ainda estejam sendo analisados com cautela, esse achado reacendeu a empolgação em torno da possibilidade de vida fora do nosso planeta. Outro planeta que está atraindo a atenção dos astrônomos é o TRAPPIST-1e, parte de um sistema com 7 planetas do tamanho da Terra, localizado a apenas 40 anos-luz daqui. 4 desses planetas estão na zona habitável da estrela anã vermelha que os abriga. O sistema TRAPPIST-1 tornou-se um dos principais alvos do telescópio James Webb, que já iniciou a análise detalhada de suas atmosferas em busca de compostos como oxigênio, ozônio e metano, que, juntos, podem indicar atividade biológica. É importante destacar que a presença desses elementos não é uma prova definitiva de vida. Muitos processos geológicos e químicos podem produzir essas moléculas sem qualquer intervenção biológica. Por isso, os cientistas estão buscando o que chamam de bioassinaturas múltiplas,
ou seja, um conjunto de compostos químicos que, combinados, são muito difíceis de serem explicados por processos não biológicos. Além disso, a busca por vida extraterrestre não se limita aos exoplanetas. Dentro do nosso próprio sistema solar, há locais promissores como Europa, uma das luas de Júpiter, e Encélado, lua de Saturno, que possuem oceanos subterrâneos e atividade geológica, ingredientes fundamentais para a vida microbiana. Missões como a Europa Clipper e futuras sondas destinadas a Encélado prometem ampliar ainda mais nosso conhecimento sobre esses ambientes ocultos. Mas talvez o aspecto mais fascinante dessa busca seja a possibilidade de encontrarmos formas de vida que não seguem o mesmo modelo da vida terrestre. Será que estamos preparados para reconhecer uma forma de vida que não utiliza DNA, que não precisa de água ou que evoluiu em condições completamente diferentes das que conhecemos? A astrobiologia, campo dedicado ao estudo da vida no universo, está constantemente expandindo seus parâmetros para incluir essas possibilidades. Outro avanço importante nesse campo é o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, capazes de detectar padrões complexos em dados astronômicos. Esses sistemas podem identificar sinais anômalos em espectros atmosféricos ou em emissões de rádio vindas do espaço, sinais que, eventualmente, poderiam ser atribuídos a atividades de civilizações inteligentes. Embora ainda não tenhamos encontrado nenhuma evidência conclusiva, o fato de que agora temos as ferramentas para procurar é um marco histórico na exploração espacial. A questão da vida fora da Terra também levanta implicações filosóficas e culturais profundas. Se encontrarmos vida microbiana em outro planeta, isso já será suficiente para mudar nossa percepção sobre a exclusividade da vida na Terra. Mas, se um dia detectarmos sinais inequívocos de uma civilização avançada, isso poderá provocar a maior revolução de pensamento da história humana. As religiões, a ciência, a política e até mesmo o conceito de humanidade poderão ser transformados por essa descoberta. Por isso, o trabalho dos telescópios como o James Webb vai muito além da ciência. Eles estão, literalmente, ampliando os limites da nossa consciência coletiva. Cada exoplaneta descoberto, cada atmosfera analisada, cada indício de atividade em comum nos leva a um passo mais perto de responder a uma das questões mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? E enquanto seguimos nessa jornada cósmica, novas ferramentas estão sendo planejadas. O Telescópio Espacial Roman, com lançamento previsto para o final da década, trará uma visão ainda mais ampla do universo e permitirá observar centenas de exoplanetas com uma precisão inédita. Missões específicas como o LUVOIR e o HABEX, propostas pela NASA, pretendem buscar diretamente sinais de vida em planetas semelhantes à Terra, com telescópios capazes de formar imagens diretas de exoplanetas. Cada nova missão é como abrir uma nova janela para o cosmos e, por consequência, para dentro de nós mesmos. Porque, no fundo, a busca por vida fora da Terra é também uma busca por entender o nosso próprio lugar no universo. Se galáxias primitivas já nos mostram um universo organizado e cheio de surpresas, os exoplanetas nos colocam diante da possibilidade mais emocionante de todas, a de que a vida pode ser uma constante cósmica e não uma raridade isolada. E se há vida lá fora, quem sabe um dia possamos não apenas detectá-la, mas talvez até nos comunicar com ela. A vastidão do universo não é apenas um espetáculo de luzes distantes e galáxias exuberantes. Em meio a esse mar cósmico, há uma pergunta que há séculos inquieta a humanidade. Estamos sozinhos? Com o avanço da tecnologia e o olhar afiado de instrumentos como o telescópio James Webb, essa questão deixou de ser apenas um sonho filosófico e ganhou os contornos de uma investigação científica real e fascinante. Se o universo já nos mostrou galáxias que existiram nos primórdios do tempo, o que mais ele pode revelar? Planetas semelhantes à Terra? Atmosferas respiráveis? Sinais de vida? A resposta pode estar se escondendo em um feixe de luz a bilhões de anos-luz de distância, e nós estamos cada vez mais perto de encontrá-la. Exoplanetas,
os novos alvos da ciência. Desde a década de 1990, cientistas vêm descobrindo planetas fora do nosso sistema solar, os chamados exoplanetas. De início, a simples detecção desses mundos já era motivo de celebração. Mas hoje, a busca evoluiu. Não queremos apenas encontrar planetas. Queremos saber como eles são, do que são feitos e se poderiam abrigar vida. E é aqui que o James Webb entra em cena como protagonista. Diferente de qualquer telescópio anterior, ele é capaz de farejar as atmosferas desses mundos distantes analisando a luz das estrelas que eles orbitam. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, o chamado trânsito, uma pequena parte da luz estelar atravessa sua atmosfera. Essa luz, ao chegar até nós, carrega impressões digitais químicas, e essas impressões podem conter pistas de gases como oxigênio, metano, vapor d'água e dióxido de carbono, componentes fundamentais para a vida como conhecemos. Superterras e mundos oceânicos. Entre os exoplanetas descobertos, há uma categoria especialmente intrigante, as chamadas superterras, planetas rochosos um pouco maiores que a Terra. Alguns deles, segundo os dados mais recentes, estão na chamada zona habitável de suas estrelas, a distância ideal para que a água líquida possa existir em sua superfície. E onde há água líquida, há possibilidade de vida. Outros planetas vão ainda além da imaginação. Os mundos oceânicos. Imagine um planeta coberto completamente por oceanos profundos, talvez até mais vastos que os nossos. Em um desses oceanos, envolto por uma atmosfera estável e recebendo a dose certa de energia de sua estrela, as condições para a vida microbiana, ou, até mais complexa, podem ter se formado de maneira natural. Sinais estranhos e bioassinaturas, mas não basta encontrar planetas com água. A verdadeira missão está em descobrir bioassinaturas, evidências químicas que, na Terra, são produzidas por organismos vivos. A presença simultânea de metano e oxigênio, por exemplo, seria um sinal quase impossível de ser explicado sem alguma forma de vida. Em 2023, o James Webb detectou vapor d'água e dióxido de carbono em um exoplaneta chamado K2-18b, a cerca de 120 anos-luz da Terra. Mais surpreendente ainda, foram observados indícios de dimetilsulfeto, um composto químico que, na Terra, só é produzido por organismos vivos, principalmente fitoplânctons marinhos. Embora as análises ainda sejam preliminares, esse dado reacendeu a esperança de que estamos no caminho certo. A equação de Drake, revisitada. Nos anos 1960, o astrônomo Frank Drake propôs uma fórmula para estimar o número de civilizações comunicativas em nossa galáxia. Na época, a equação era repleta de variáveis desconhecidas. Hoje, com milhares de exoplanetas já descobertos e centenas deles em zonas habitáveis, temos dados reais para começar a alimentar a equação. A verdade é que os números são promissores. Se apenas uma pequena fração desses mundos tiver as condições mínimas para a vida, e se uma pequena parte desses realmente desenvolver vida inteligente, o cosmos pode estar repleto de civilizações esperando para serem descobertas. Ou, quem sabe, tentando nos descobrir também. Mensagens no escuro. Paralelamente à busca por planetas, cientistas de projetos como o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, continuam vasculhando o espaço em busca de sinais artificiais, transmissões de rádio ou luz que possam ter origem tecnológica. Em 1977, por exemplo, foi detectado o famoso Wow Signal, um pulso de rádio forte e misterioso que nunca se repetiu. Ainda não se sabe o que foi aquilo, mas é o tipo de ocorrência que alimenta a imaginação e a persistência dos pesquisadores. Hoje, com equipamentos mais sensíveis e algoritmos de inteligência artificial, esses sinais podem ser identificados com mais precisão e rapidez. E se, em algum ponto do céu, houver uma civilização tentando o mesmo que nós, talvez um dia nossas mensagens se cruzem. O paradoxo do silêncio. Mas então, se o universo é tão vasto e tão fértil, por que ainda não ouvimos nada? Essa é a essência do paradoxo de Fermi.
Diversas hipóteses tentam explicar esse silêncio cósmico. Talvez a vida seja extremamente rara, ou talvez civilizações se autodestruam antes de poderem se comunicar. Outra possibilidade é que estejamos olhando da forma errada ou ainda não tenhamos desenvolvido tecnologia suficiente para perceber os sinais certos. Pode ser também que a vida exista de forma tão diferente da nossa que nem sequer a reconheceríamos como tal. E a revolução que está por vir. A boa notícia é que estamos apenas no começo. O James Webb é o primeiro de uma nova geração de telescópios que nos permitirá examinar os céus com uma nitidez sem precedentes. Telescópios como o Nancy Grace Roman e o Extremely Large Telescope, ALT, estão programados para entrar em operação nesta década, ampliando ainda mais nossa capacidade de detectar mundos distantes e examinar suas atmosferas. Combinados, esses instrumentos nos darão algo inédito, uma visão quase direta de planetas fora do nosso sistema solar, e talvez, quem sabe, uma primeira imagem de um mundo vivo orbitando outra estrela. Estamos prontos para o contato? Mais do que uma busca científica, essa é uma jornada profundamente humana. Procurar vida fora da Terra é, no fundo, buscar compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cada planeta descoberto, cada sinal decifrado, é uma peça de um quebra-cabeça que conecta todas as civilizações do passado, presente e futuro. Se amanhã detectarmos um sinal, se encontrarmos uma bioassinatura inequívoca, não estaremos apenas diante de uma descoberta astronômica. Estaremos diante de um momento histórico que redefinirá nossa percepção de lugar no cosmos. E, com o olhar atento do James Webb e das mentes inquietas por trás da ciência, esse momento pode estar muito mais próximo do que imaginamos.